Chegamos ao capítulo de número 10 da Palavra do Senhor, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo sabe claramente que ele precisa agora entrar numa batalha que ele não gostaria de batalhar e não queria lutar. A maioria dos comentaristas vai dizer que nós estamos no momento em que Paulo defende o seu ministério, mas na minha percepção, humilde percepção, Paulo está defendendo a igreja. Paulo está defendendo o evangelho. Há um falso Cristo sendo anunciado, há um espírito torto sendo difundido, há um evangelho corrompido sendo pregado. 2 Coríntios 11, versículo 4. E Paulo disse: basta! As armas que vocês estão usando são terríveis. Vocês estão usando armas de autopromoção. Vocês estão usando armas de avareza. Vocês estão usando armas de autoconhecimento, de autoritarismo. Basta! O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia e comparar comigo, capítulo 10, versículo 12, que ele disse assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Paulo entende que não deveria usar esse tipo de discurso e não concorda que um apóstolo, e aí ele chama de apóstolo falso, profeta falso, faz. Ele disse: não devemos fazer. Ele chega a dizer, capítulo 10, versículo de número 18: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Paulo entende que quem recomenda um profeta é o Senhor. Mas aí Paulo diz assim: perdi a cabeça. Eu vou usar as armas que vocês estão usando contra vocês. Ele vai começar o capítulo 11 dizendo exatamente assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. O que ele está dizendo? As armas que vocês lutam são essas, eu vou usar. Eu tenho credenciais. Eu posso não ser o grande orador, mas eu tenho conhecimento, eu tenho visão de Deus, eu conheço a palavra. Eu sofri por causa do evangelho. E se é para soltar aqui um currículo que faça convencer vocês de que eu sou apóstolo, o meu currículo, disse Paulo, é melhor do que o deles. Mas por que Paulo entrou nessa, eu diria, briguinha, não é? Nessa briga e nessa falação, chamando ele a si mesmo de louco e insensato? Sabe, irmãos, porque há certas lutas que vale a pena lutar. Há certas guerras que devemos travar. Há certas batalhas que nós devemos entrar, porque Paulo não está brigando por si, ele briga pelo evangelho. Ele não está protegendo o seu interesse, ele protege a igreja. Ele está levantando e honrando o bom nome de Jesus. É neste exato momento que eu vejo o apóstolo Paulo entrando em campo, encampando sua batalha e dizendo: falsos apóstolos pregam um falso Jesus, corra deles. Ele vai dizer que esses homens são perigosos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo e mais. Ele disse, 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Diga: Deus tem misericórdia. Imagina você nas mãos de um obreiro fraudulento desse, pregando um falso Cristo, anunciando um falso evangelho, debaixo de um falso espírito. Deus nos livre disso, em nome de Jesus, amém, irmãos? E é por isso que Paulo briga. E parece tão grosseira a sua palavra, ele se chega a se nominar como insensato e louco, mas ele está lutando uma batalha que vale a pena lutar. Aí você pergunta: por que, pastor? Ah, meus irmãos, porque se nós perdemos essa guerra, perdemos o que há de melhor em nós. Termino, irmãos, a exposição de 2 Coríntios, capítulo 13, lendo com os irmãos o versículo 5. 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus já está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O apóstolo Paulo não quer é que a igreja de Cristo Jesus, recebendo uma visão errada, um Cristo falso, um espírito falso, um evangelho falso, que ela pratique crenças falsas e que ela não seja santificada. O que na verdade Paulo está fazendo é estar preocupado com a igreja, dizendo o seguinte: queridos, querem mudar a sua cosmovisão, querem trocar a sua forma de ver o Senhor. E se eles trocarem a sua cosmovisão, e se eles modificarem as suas crenças, isso tem um impacto direto nas suas ações.
isso prejudica seu relacionamento com Deus, isso destrói a obra da santificação. Por isso Paulo disse: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Queridos, tenham sempre em mãos a Escritura. Lembra do ensino de Jesus? Errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Lembra das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo? Guarda a palavra, retém a palavra que de mim recebeu. Tendo recebido eu e você, cada um de nós, o mais poderoso evangelho, briguemos por ele, lutemos por ele, preservemos a verdade da fé, porque se mudarem nossas crenças, mudam nossa visão. Se mudarem nossa cosmovisão, mudam nossas ações. Se mudarem nossas ações, isso tem impacto direto em nossa santificação. Que para tanto o Senhor nos abençoe, que para tanto o Senhor santifique sua igreja e a faça lutar a boa peleja do Evangelho, guardando a sã doutrina, examinando a Escritura, pondo para fora os falsos apóstolos. Como recebemos esse Evangelho? Com humildade, vaso de barro, tesouro só o Senhor. Como recebemos esse Evangelho? Com poder e com autoridade. Como recebemos este Evangelho? Com sabedoria. Aqui não, falso profeta. Nesta casa, nesta Bíblia você não tem lugar. Porta fora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta carta. Obrigado por essa epístola. Ela é guardiã da sã doutrina. Ela é a espada do Espírito pela qual vamos lutar. Porque a tua palavra é a verdade. Santifica a sua igreja na palavra. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz que para tanto o Senhor nos abençoe.